O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós ouvimos na primeira leitura, então, um relato que começa e nos faz lembrar o início do livro do Gênesis, primeiro, segundo capítulo, que falam da criação. Aqui estamos no capítulo 9 do livro do Gênesis, quando diz que Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mesma coisa que falou lá atrás para Adão e Eva. Lembramos que aqui estamos pós-dilúvio, onde Deus, na sua misericórdia, faz um recomeço, faz aliança novamente aqui com o seu povo. Tinha feito lá atrás, mas por causa da maldade que cresceu, então veio o dilúvio. E a misericórdia de Deus, que de fato faz isso nas nossas vidas, faz um recomeço. Todos nós que experimentamos a misericórdia de Deus, vemos que Ele é como que, sem apagar quem somos, sem deletar a nós mesmos, mas Deus recomeça. Como se dissesse: nós somos amigos, nós nos amamos, eu te amo. E Deus está fazendo isso com a humanidade. Então, um novo recomeço, o arco do arco-íris como um sinal de aliança de Deus com o seu povo. Porém, nós vemos aqui que ficou algo, então, daquela queda ou da maldade do homem. Apesar de Deus recomeçar, existe aqui então uma desarmonia que começa a ter entre o homem e a criação, permanece na verdade. Diz aqui o texto: Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra. Vocês lembram que lá atrás era uma harmonia? Adão, Eva com a criação, deu nome a todos os animais. O autor sagrado aqui diz isso, que eles serão objeto de medo e de terror para todos os animais, mas disse também que vai pedir conta aos animais do sangue humano. Está falando aqui de algo que quebrou da harmonia do homem com toda a criação. E é uma forma do autor sagrado dizer, então, desse desacordo entre o homem com Deus, homem com a criação e consigo mesmo.
a desordem que o pecado acaba trazendo para nós. Nesse sentido, trago aqui para vocês o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre essa desordem por causa do pecado. No número 416 diz assim, olha: por seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que havia recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos. Todos nós herdaríamos essa justiça, não fosse o pecado de Adão. À sua descendência, Adão e Eva transmitiram a natureza humana ferida por seu primeiro pecado, portanto, privada da santidade e da justiça originais. Esta privação é denominada pecado original. Privação dessa justiça, santidade, harmonia que Deus tinha dado ao homem. Nós nascemos sem ela. Por isso depois a igreja vai nos dar o batismo, para tirar essa culpa. Mas sentimos a inclinação ainda dentro de nós ao pecado. Isso que aconteceu com Adão foi a queda do homem. Só que a queda do homem é precedida por outra queda. Teve uma turma que caiu primeiro. Satanás e seus anjos, que são demônios, né? Na verdade, viraram demônios, que o catecismo também vai dizer algo nesse sentido, 414. Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. A Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Não basta ter caído. Satanás e os seus anjos querem nos associar a eles, na sua rebeldia. Eles que são contra Deus e os desígnios de Deus. Por isso, aqui, meus irmãos, nós temos no Evangelho Jesus dizendo: para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Satanás que é contra o desígnio de Deus. Que Jesus, o Messias, que veio cumprir o desígnio de Deus, está agora revelando, então, a sua missão de redentor, e redentor que vai passar pela paixão. Então, quando Jesus começa a falar sobre a paixão no no capítulo 8 de São Marcos, que é a metade do Evangelho, metade de Jesus foi fazendo milagre, foi fazendo um monte de coisa. Boa, né? Todo mundo, opa, quero seguir. Agora, metade para frente, ele vai falar da crucifixão, da morte. Aí Satanás, né? Não quer isso. Contra os desígnios de Deus. E Jesus repreende Pedro, porque a redenção é maior do que o mistério da iniquidade. A redenção é maior que o pecado. Por mais que ela será dramática, mas é superior, infinitamente superior ao mal. A redenção que Cristo veio trazer. Muito maior do que o mal que Adão foi atrás, muito maior do que o mal que nós estávamos encerrados. É a redenção e a vida nova que Cristo veio trazer. Tem um preço, mas é superior. E São Bernardo de Claraval, e termino com isso, tem um pensamento acalentador sobre o remédio que é para a nossa ferida original, que é a lembrança da paixão de Cristo, a lembrança no sentido de meditar sobre ela. Ele diz assim: onde encontrar repouso tranquilo e firme segurança para os fracos, a não ser nas chagas do Salvador? Ali permaneço, tanto mais seguro quanto mais poderoso é Ele para salvar. O mundo agita, o corpo dificulta, o demônio arma ciladas. Não caio porque estou fundado sobre a rocha firme. Pequei e pequei muito. A consciência abala-se, mas não se perturba, pois me lembro das chagas do Senhor. Ele foi ferido por causa de nossas iniquidades. Que pecado tão mortal que a morte de Cristo não apague?
Se vier à mente tão poderoso e eficaz remédio, a paixão, não haverá mal que possa aterrorizar. Por mais que seja difícil a nossa trajetória e tenha pecado, a paixão de Cristo é superior e nos dá a esperança da salvação. A Santa Missa, meus irmãos, torna presente as chagas de Jesus ressuscitado. Então, com toda confiança, vamos até Ele, sentindo o peso do nosso corpo e da nossa luta, mas confiantes, dizendo: Tu és meu Redentor, eu estou em Tuas mãos, eu confio em Ti.